Fala galera, resolvendo aqui mais uma rodada da nossa Olimpíada Canguru. Vamos dar uma olhada qual é o nível que a gente vai resolver no vídeo de hoje. E antes de começar galera, para tudo, senta o dedo nesse like, agora, vai lá, se inscreve no canal, compartilha, ativa as notificações e fica ligado sempre nos nossos vídeos, tá? Galera, olha lá, continuando o nível J, galera de primeira e segunda série do ensino médio. Sim, ainda estamos fora dos nossos estúdios da Rede Boco, né? Então, provável que tenha um pouco de eco, que eu estou aqui numa sala vazia, mas não vai prejudicar tanto assim para vocês. Galera, começando aí as questões de nível avançado da galera do nível J. Então, perdeu as questões anteriores, dá uma olhada na nossa playlist aí nos cards acima, ok? Então, sem enrolação, vamos lá. A 21 nos disse o seguinte: uma formiguinha sobe a rampa CA, que está ali na figura, e desce de A até B pela escada. Então, faz aquela descida ali. Como mostra a figura? Qual é a razão, então qual vai ser a divisão entre o comprimento do caminho de subida e o comprimento do caminho de descida nessa ordem? Então, novamente, para facilitar nossa visualização, vamos aumentar essa figura. Já coloquei aqui para a gente. Ok. Então, aqui a gente pode encontrar alguns valores, que são o seguinte. A gente tem aqui a nossa escada formando um triângulo e claramente a soma dos ângulos internos tem que ser 180 graus. Então eu sei que esse ângulo é 45 graus. É o que ficou faltando para dar 180. Se eu sei que esse ângulo é 45 graus, eu vou chamar o tamanho aqui da escada de x. E tanto o degrau como essa outra etapa da escada tem tamanho x. Por quê? Aqui nós temos um triângulo isósceles. Já que eu tenho esse ângulo de 45, o outro ângulo ali interno também vai ser 45, certo? Porque ele tem que ser 90 no final. Então, tanto, digamos, a parte de subida como o próprio degrau, ambos vão valer x. Então, ali já tenho como eu saber qual vai ser esse tamanho, né? Eu tenho quantos ali? Eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, certo? Então ali eu vou representar aquele pedaço ali por 12 vezes x, tanto os degraus como aquela parte na vertical, entre um degrau e outro, beleza? Ok. Como que eu vou achar o tamanho daquele AC? Como que eu acho aquele valor ali? Qual que é a forma de representar aquele tamanho de A até C? Porque de A até B a gente acabou de achar, né? É esse 12x, que são os degraus. Então, acabei de achar que a formiguinha ali, o AB, vai preencher, vai percorrer, aliás, esse caminho de 12x. Posso representar ele desse jeito. Para encontrar o AC, a gente vai utilizar o quê? Eu vou utilizar a lei dos senos. Eu vou colocar que o AC, que é o que a gente quer encontrar, né? Esse valor. Só para a gente não ficar escrevendo AC a todo momento, eu vou chamar ele aqui de um Y, ok? Então, AC eu vou chamar ele de Y. Então, eu vou colocar aqui Y sobre o seno do lado oposto, né? O seno do ângulo oposto, aliás, então, sobre o seno de 45, é igual, qual outra informação que a gente tem? Em relação ao seno de 60, qual que é o valor desse lado? Como é que eu vou saber aquele lado ali? Como é que eu vou representar? Nota que um degrau ali, ele é composto dessa forma. Eu não posso fechar esse quadrado, e ele vai ser um quadrado, né? Porque aqui é a parte vertical do degrau e ali a parte superior. O lado, ele não é formado por a diagonal de um quadrado? E aquela diagonal ali não é x raiz de 2? E aí, quantos pedaços desse a gente tem? Olha lá, eu vou ter um pedaço, 2, 3, 4,
5, 6. Então, aquele pedaço ali, ele é 6x raiz de 2, por causa dessa ideia da diagonal do quadrado, ok? Né? Geometria plana básica ali. Ótimo. Então, continuando ali a nossa lei do seno, aquele lado que é 6x raiz de 2 sobre o seno de 60 graus. Vamos substituir o valor desses senos. A gente vai ter ali o seguinte, esse y que a gente quer encontrar, vezes o seno de 60. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Isso vai ser igual a o 6x raiz de 2 multiplicando o seno de 45, mas o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Tranquilo, né? Ficaria dessa forma. Então, o que nós temos aqui? Ambos os lados, né? Todo mundo está multiplicando, ambos os lados estão dividindo por 2. Eu posso simplificar isso. Então, a gente vai ter o seguinte. Y raiz de 3 vai ser igual a 6x raiz de 2 vezes a raiz de 2. O que a gente vai encontrar com esse valor, com essa multiplicação? Aqui eu não vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2 sendo raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 2 vezes 6, 12x. Beleza? Então, a gente vai ter 12x. E aquele raiz de 3, eu vou passar ele dividindo. Então, esse é o nosso AC, que eu chamei de y. Tá? E aí, o que ele pediu para a gente mesmo? Ele quer a razão entre o comprimento de subida. Quem é o nosso comprimento de subida? Comprimento de subida é o AC, que é esse 12x sobre raiz de 3. Dividido pelo U de descida. O comprimento de descida é o AB, é aquele 12x. Então, beleza. Multiplica pelo inverso, né? 12x raiz de 3 vezes 1 sobre 12x. Posso simplificar esse 12x. Ficamos com o quê? 1 raiz de 3. Fazendo a racionalização, a gente tem raiz de 3 sobre 3 como resultado, certo? Lembrando que racionalizar, no caso como eu tenho uma raiz quadrada, é multiplicar pela raiz quadrada, tanto o numerador, ele é raiz de 3, tanto o numerador como o denominador, ok? Só para a gente recordar. E raiz de 3 sobre 3, a gente tem aqui como gabarito letra E. É de eu acertei, é de eu dei conta. Matamos mais uma questão. Beleza? Só usando as ideias de geometria plana, né? Usando ali para a diagonal do quadrado e também a nossa ideia de lei dos senos, já que a gente está trabalhando com um triângulo que não era um triângulo retângulo. Ótimo? Vamos lá. Questão 22, galera. Na questão 22, ele falou o seguinte: os números A, B e C satisfazem essa ideia. A mais B mais C tem que ser 0. E A vezes B vezes C tem que dar 78. Qual é o valor daquela outra expressão? A mais B vezes B mais C vezes C mais A. Antes de partir para aquela multiplicação, galera, eu vou atentar para essas informações que ele nos passou aqui, que é o seguinte: se eu estou somando 3 valores, isso tem que dar 0, o que eu posso afirmar sobre isso? Que todos eles podem ser positivos? Imagina, 3 números positivos somando pode dar 0? Claramente não. E o oposto também vale, né? Eu posso somar 3 números negativos e essa soma dá 0? Também não. Então, ali eu tenho, pensando naquela ideia da soma, números positivos e negativos. E agora, pensando na multiplicação. Multiplicando 3 valores para o resultado nosso ser positivo, obrigatoriamente, o que está acontecendo com esses sinais? Eu tenho que ter 2 números negativos e um número positivo. Não importa a ordem, né? Não estou falando que a ordem é essa. O A é negativo, o B é negativo e o C é positivo. O que eu estou afirmando é que eu tenho que ter 2 números negativos e um positivo. Para a nossa ideia do jogo de sinal, né? Menos com menos vai dar mais com mais eu vou ter a resposta de 78 positivo. Beleza? Então, seguindo essa ideia, eu vou escrever o seguinte. Agora eu vou pensar no exercício que ele me deu, que é fazer A mais B, que multiplica B mais C,
que multiplica C mais A. O que nós vamos fazer? Eu vou pegar aquela primeira ideia ali da soma e isolar cada uma das variáveis. Se eu faço A mais B, isso é igual a menos C, né? Passando o C negativo. Se eu faço B mais C, isso é igual a menos A. E se eu faço C mais A, isso é igual a menos B. E eu vou substituir. A mais B, ele vale menos C. B mais C, ele vale menos A. E C mais A, ele vale menos B. Multiplicando isso, menos com menos mais com menos menos. Então, isso é a mesma coisa que menos a multiplicação de A, B e C. Só que quem é essa multiplicação de A vezes B vezes C? A vezes B vezes C, a gente tem essa informação, 78. Então, isso aqui claramente é menos 78. Pura manipulação algébrica. E menos 78 a gente tem como gabarito letra B. B de bola, B de beleza, B de bosque, de bucéfalo. Acertamos mais uma questãozinha. E essa até que foi tranquila, né, pessoal? Mesmo estando no nível avançado, uma manipulação algébrica até que fácil. Vamos para o próximo. Questão 23 falava o seguinte: seja n o menor número inteiro positivo cuja soma dos dígitos é 2021. Então, eu quero somar números positivos e a soma dá 2021. A menor soma. O que eu posso pensar aqui? A primeira soma de números positivos que eu posso ter para ter 2021 é somar o 1 mais 1 mais 1 mais 1 2021 vezes. Certo? É uma forma de encontrar. Só que como eu quero o menor inteiro, aliás, né? O n é o menor inteiro positivo da soma dos dígitos. Então, qual que é a menor contração, a menor forma de comprimir esses resultados? Eu vou somando eles de 9 em 9. Eu pego 9 números 1 e represento com 9. Outros 9 número 1 somo e represento com 9. É a menor compressão que eu posso ter. Por quê? Se eu somar de qualquer outra forma, eu vou ter números com maior resultado. Então, para isso, seguindo essa ideia, vamos pegar 2021 e dividir por 9, para descobrir o quê? Quantas vezes o número 9 aparece. Então, olha lá, o que a gente vai ter? 2 vezes 9 é 18, sobra 2. 2 vezes 9 é 18, vai sobrar 4. E para o 41, a gente tem 4. 9 vezes 4, 36, vai sobrar 5. Como a gente quer a menor soma dos dígitos, então, o que eu tenho? Eu tenho o número 9 aparecendo 224 vezes. Né? A gente tem aqui, ó, 9, 9, 9, 224 vezes. E eu tenho um número 5 para somar. Mas como eu quero o menor número, eu vou ter esse 5 no final ou no começo. Se eu quero o menor número, ele tem que estar no início. Ok? Então, essa é a menor forma da gente escrever. Aí ele quer o quê? Qual é a soma dos dígitos de n mais 2021? Então, o que eu vou escrever? Eu vou colocar o 9 mais algumas vezes aqui. E eu vou colocar o meu 2021 para somar. Fazendo essa soma, o que nós vamos ter? Eu vou ter o seguinte resultado, né? Todo o demais aqui, lembra que o 2021 eu posso escrever ele como sendo a soma de, vamos colocar aqui de outra cor para ficar mais didático, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, infinitas vezes. Vamos ver essa soma aqui, quanto que dá. Olha lá, 9 mais 1 é 10, 9 mais 1, 10 e 2, 12. Vamos arrumar esse zero. Aí, 9 mais 1, 10. Aqui novamente vai dar 12. E nos demais sempre vai acontecer o quê? Né? Eu vou ter 1 mais 9, que é 10, vai dar 0. 1 mais 9, que é 10, vai dar 0. E assim até chegar em 1 mais 6, que é 6. Então, eu vou ter aqui inúmeros zeros. Ok? Essa soma. Porque ali o 9 vai repetindo infinitamente. Né? Aquele 1 que eu coloquei ali de preto aqui, perdão. Tá? Esquece aquela ideia que eu estava pensando no resultado da soma do de cima. Claro, essa soma, galera,
E o que ele pediu para a gente? Qual a soma dos dígitos? Então, nota que essa soma, né, tem o 9 ali 224 vezes, mas todo esse meio é zero. Quais são os únicos números que a gente tem que não são nulos? Eu tenho o 6, o 2 e o 2. Todos os demais vão ser zeros, vão ser nulos. Então, essa soma é 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. E 10 a gente tem ali como gabarito, letra A. A de acertei. Matei mais uma questãozinha. Ok? Então, o que a gente precisou? Comprimir o número 2021 com a menor soma de dígitos e depois somar ele com 2021. E notar que essa ideia, por mais que seja uma soma extensa, a gente ia ter apenas 3 dígitos que não são nulos. Todos os demais são valores nulos. Beleza? Vamos mais ali. Questão de número 24, acompanha lá comigo. Ele disse: 3 meninos brincam com o jogo Word. Eles escreveram 10 palavras cada um. Né? Porque aqui, pelo menos na minha região, a gente chama de brincar de... me fugiu a palavra agora. Como se fosse uma dedonha, né? Anotar a pontuação no caderno. Cada participante ganha 3 pontos por palavra quando somente ele a escreve. E ganha 1 ponto se mais de um menino a escreveu. E não ganha ponto se os outros 2 também a escreveram. Quando foram conferir seus pontos, viram que não havia resultados iguais, então não teve empate. Perdão. Samuel fez 19 pontos, que foi o menor resultado de todos. Então vamos anotar isso. Samuel, ele tem 19 pontos. E ele ficou em terceiro. Jacinto foi o vencedor. Então vamos colocar ele aqui como se fosse em primeiro lugar. Jacinto tem que ser o ganhador. Não deu o nome do meio, então vou colocar eu jogando, Rodrigo. Quantos pontos fez Jacinto? Então a gente está preocupado com a pontuação de Jacinto. Então beleza, vamos analisar isso daqui. A gente sabe que foram 10 palavras, galera. Então a pontuação máxima, se a pessoa acertasse todas as palavras sozinha, seria 10 vezes 3, 30 pontos, ok? Então no máximo a pessoa tem 30 pontos. Jacinto fez 19, então vamos imaginar que Jacinto acertou o maior número de respostas sozinho. Então vamos imaginar que o Samuel, o Samuel ele acertou 6 perguntas sozinho. Vamos colocar assim, 6 palavras sozinho. 6 palavras só. Então ficaria 6 vezes 3, ele teria 18 pontos. Para ter 19, então obrigatoriamente ele tem que ter uma palavra que ele acertou junto com mais um amigo. Então, uma palavra com um amigo. Que aí ele faz 1 ponto, dando o total dele 19. Só que são 10 palavras a brincadeira. Então, eu tenho aqui já 6 com 1 a 7. Então, obrigatoriamente, ele vai ter 3 palavras que ele acertou com 2 colegas. Que aí eles fizeram 0 pontos. Então, se ele tem 3 palavras que os outros 2 escreveram, obrigatoriamente na hora de analisar, eu também tive 3 com 2 colegas e o Jacinto também, 3 com 2 colegas. Então, tanto eu como o Jacinto, a gente já perdeu aí também 3 palavras, né, para a gente fazer pontuação. Ok. Se o Jacinto precisa vencer e teve uma que a gente acertou com alguém, né, que o Samuel acertou com alguém, essa uma ele pode ter acertado ou comigo ou com o Jacinto. Vamos colocar a maior pontuação possível para o Jacinto. Qual que é a maior pontuação que pode acontecer agora? Se ali já foram 3 questões, vamos imaginar que o Jacinto acertaria todas as outras 7, sozinho. Se o Jacinto acertar todas as outras 7 questões só, ele faria 7 vezes 3, 21 pontos. Seria o máximo que ele pode fazer. Certo? Só que, vamos deixar aqui embaixo, né? Vamos separar. Então, a pontuação máxima do Jacinto seria 21 pontos. Beleza. Se eu coloquei dessa forma, eu que sou o Rodrigo, jogador no meio, eu tenho que ter aquela questão que eu acertei junto com o Samuel, para eu fazer 1 ponto. Então, uma
com um colega, para eu pontuar uma vez. Então, ali já foi 3, 4 questões. Para o total de 10, eu tenho que ter mais 6 questões. Então, teria que ter acertado 6 questões sozinho. Só que 6 vezes 3 é 18, mais aquele 1 ponto, eu tenho 19. Eu ia empatar com Samuel. E ele disse o que para a gente? Não tiveram resultados iguais. Então, essa análise que a gente começou lá atrás, com Samuel acertando 6 questões, não funcionou por esse papo. A gente teria resultados iguais, beleza? Então, vamos eliminar essa ideia. E vamos analisar novamente. Vamos diminuir quantas questões ele acertou sozinho. Então, vamos colocar agora ele acertando 5 questões. Samuel acertou 5 questões só. Então, 5 vezes 3, nós teríamos 15. Beleza. E agora vamos pensar na pontuação. Obrigatoriamente, se ele fez 19 pontos, eu tenho que acertar, ele, né, o Samuel, ele tem que ter marcado 4 respostas junto com alguém, para ele fazer 4 pontos. E aí, 5 mais 4, 9. A última, então ele tem uma questão que ele respondeu o mesmo que os outros colegas, para zerar. Ok. Essa uma questão eu vou colocar tanto para mim, uma questão com os 2 colegas, e o Jacinto também teve uma questão que foi com os outros 2 colegas. Antes de imaginar quantas cada um marcou só, vamos analisar essa ideia das 4 questões que o Samuel acertou junto com alguém. O que pode acontecer? Pode ser todas as 4 com o Jacinto e nenhuma comigo. Pode ser 3 com o Jacinto e uma comigo, 2 e 2 ou 1, 2. Certo? É o que pode acontecer. Quer dizer, 2, 2 ou, né, perdão, aqui a gente pode ter 1, 3 ou 0 e 4. Beleza. Qual delas vai nos atender? Qual delas vai dar mais certo? Imagina o seguinte, quanto mais questões a pessoa acerta junto com o outro, ele vai marcar apenas 1 ponto e menor vão ser as chances dele de marcar questões inéditas, que dá mais pontuação. Então, desses aqui, se a gente for fazendo o teste com calma, a gente vai ver que só existe uma possibilidade que nos atende. E também, por lógica, a gente vê que a única que vai nos atender é o Jacinto, já que ele tem que ser o ganhador, ele pegar apenas uma questão dessa. E, no caso aqui, eu, né, o Rodrigo, pegar 3 questões. Ah, mas por que o Jacinto não pode zerar essas questões e todas elas ficarem comigo, por exemplo, né, com o Rodrigo? Porque se a gente fizer esse estudo desse caso, eu não vou fazer para não delongar. Faça o teste e coloca aí nos comentários para mim, beleza? Se a gente fizer essa análise, 0 daquelas questões para o Jacinto e as 4 para o Rodrigo, a gente vai ver que também vai acontecer a ideia do Jacinto não ser o campeão, porque alguém vai ficar com pontuação maior do que ele. E aí vai ser eu, o Rodrigo ou o Samuel? Fica aí para vocês colocarem para mim, ok? Então, a que nos atende vai ser essa. O Jacinto marcando esse 1 ponto, porque o Jacinto fez uma junto com alguém, e eu, o Rodrigo, fiz uma junto com alguém. Então, por enquanto, o Jacinto tem 1 ponto, que é o que nos importa. Até agora foram apenas 2 respostas, então tem 8 para ele responder sozinho. 8 que ele fez só. 8 vezes 3, a gente tem 24, mais aquele 1 ponto, 25. Vamos imaginar agora a pontuação do Rodrigo, para ver se vai dar certo. Foram 3, 4 questões, então estão sobrando 6 questões. Então, eu acertei 6 só. Beleza. 6 vezes 4, 6 vezes 3, aliás, né? Cada questão vale 3. 6 vezes 3, a gente tem ali 18. 18 mais 3 pontos da outra, eu vou para 21 pontos. Então, realmente, ó, Jacinto com 25, até porque é a maior pontuação que tem nas alternativas, eu com 21 e Samuel em terceiro com 19. Beleza? Esse é o único caso que nos atende. Ah, e se o Samuel acertasse só 4 e dali por diante? Vocês vão ver também, faz o teste, que não funciona. A gente vai cair em uma contradição. Beleza?
Então, olha lá. Aqui nosso gabarito, letra E. E de eu dei conta. Beleza? E para fechar essa nossa rodada, galera, questão de número 25. Trouxe o seguinte. Olha lá, a vizinha do lado, manda aquele pix pra gente. 25 falou o seguinte: na figura, o quadrado menor tem área 16 centímetros quadrados. E o triângulo cinza tem área de 1 centímetro quadrado. Qual é a área do quadrado maior? Em centímetros quadrados. Então, novamente, vamos aumentar essa figura e vamos trabalhar com o que ele nos deu. Ele falou que o triângulo cinza ele tem área de 1 centímetro quadrado. O quadrado menor, vamos colocar esse que está aqui na posição correta. O quadrado menor ele tem 16 centímetros de área, ou seja, o lado dele vale 4 centímetros. Então, aqui é 4, aqui também 4 centímetros. Beleza. O outro, como eu não sei, eu vou chamar de um x. Então, ele é um quadrado de lado x. Né? Ok. O que eu vou trabalhar aqui, galera? Eu vou trabalhar com a ideia das áreas da seguinte forma. Eu vou traçar a altura, a mão livre aqui mesmo, eu vou traçar a altura daquele triângulo. E a gente sabe, vou chamar essa altura de H. Então, a área dele ali, do triângulo cinza, vou chamar de área 1, ele não é a base, que é o x, vezes H sobre 2, só que eu tenho aquela área. A área que eu chamei de 1 vale 1 centímetro. Então, 1 é igual a x vezes H sobre 2. Multiplica cruzado, x vezes H é igual a 2. Vamos guardar essa informação. É uma forma de escrever aquela área em relação a x e H. Eu vou prolongar esse mesmo lado, né? Aqui eu estou fazendo a mão livre, não vai ficar certo, mas eu vou prolongar esse lado para ser a altura desse outro triângulo. E aí, essa parte aqui, claramente, ele é dado por quem? Todo lado é x, aquele pedacinho é h. Então, aqui ele é escrito por x menos h. E aí, eu vou ter uma outra área desse triângulo, que é dado pelo seguinte. Vou chamar aqui de área 2. Uma área 2 que é x vezes x menos h dividido por 2. Só que qual é essa área desse triângulo? A área desse triângulo vai ser 8. Pelo seguinte, como que eu descubro que a área desse triângulo que eu estou marcando, de base x e altura x menos h? Como que eu sei esse valor? Como que eu sei que ele mede 8? Né? Qual vai ser esse valor dele? Ou, para facilitar, eu posso traçar ele em outra posição. Vamos traçar ele aqui diferente. Vamos traçar essa altura dessa forma. Né? Ficou super torto, mas imagina que eu vim aqui nesse vértice. Talvez agora fique melhor para a gente visualizar. Né? Dessa forma aí. Essa medida também fica sendo x. Né? E eu vou traçar aqui a nossa altura de novo, que é aquele x menos h que a gente tinha colocado. Então, ali eu tenho esse triângulo. Aquele lado, ele mede x, sendo nossa base, e a altura x menos h. A área dele é o dobro do lado daquele quadrado, então ele fica sendo 8. Beleza? Então, 8 é igual a... Vou até multiplicar aquilo ali, x quadrado menos xh sobre 2. Multiplicando cruzado, x ao quadrado menos xh é igual a 16. Só que nós já temos o valor de xh, então eu vou substituir. Então, eu vou colocar o seguinte: x ao quadrado é igual, quer dizer, x ao quadrado menos o xh, que é 2, é igual a 16. Passa somando, eu vou ter que x ao quadrado é igual a 18. Só que se eu chamei de x o lado do quadrado maior, x ao quadrado não é a área dele, e é exatamente o que a gente está procurando? Qual é a área do quadrado maior?
Então a área do nosso quadrado maior é dado por aquele x quadrado. E x ao quadrado, a gente tem ali a área sendo 18, 18 letra B. B de bola, B de bosque. Uma questãozinha ali de geometria que precisava de uma certa manipulação, beleza? Aqui a gente fecha, galera, os 5 primeiros da galera avançada do nível J. Quer ver o final dessa prova? Acompanha a gente aí na nossa próxima videoaula. Valeu, tchau, tchau.